Muito bom dia, pessoal. Vamos fazer um vídeo que faz tempo que eu estou para fazer, que é uma dúvida de um inscrito que eu nem lembro o nome dele mais, e de tanto tempo que faz para mim fazer esse vídeo, né? Ele perguntou lá se eu podia fazer um vídeo sobre o carburador certo para o distribuidor certo, né? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de carburadores. Seja ele o Solex 30, um carburador alimentando quatro pistões, ou seja, o 32 da dupla, que eu não tenho nenhuma aqui para mostrar, ou seja, um carburador Weber 190 ou um Solex 35 Alpha. Indiferente o modelo do carburador, a gente tem o carburador de fluxo descendente, né, que geralmente ele fica montado assim, e o ar passa aqui e vai para o motor, né? Aqui por baixo. O motor suga, né? O ar de baixo para cima, né? E esses carburadores aqui, eles trabalham com dois tipos de vácuo. Eles trabalham com uma cápsula de vácuo em que ela vai ser, como posso dizer, ela vai ser atuante como um sensor de carga, né? Adiantando o ponto quando a mistura está pobre e o carro não precisa de tanta comida, né? De tanta gasolina para funcionar, então ele adianta o ponto para deixar um pouco mais econômico. Seria mais como um sensor de economia, né? E tem o carburador em que usa o vácuo como total avanço, né? E tem o carburador que usa o vácuo como total avanço, que daí a gente conhece aqueles distribuidores tampa baixa, que o vácuo é o único meio de avançar, né? Então, no caso do carburador, a maioria dos carburadores que a gente vê hoje nos carros, a Volkswagen usou no 1200 e depois, por um breve período, eles pararam de usar esse carburador nos motores, né? Passaram a usar o distribuidor tampa baixa, que só tinha a cápsula de vácuo como avanço, né? Não tinha o centrífugo, né? E depois retornaram usando esse tipo de carburador, né? Então, você vai encontrar no Solex 32, o 30 PIC, você vai encontrar o 28 PCI do 1200, quase todos 32 PCI, né, que era um carburador de reposição com borboleta 32. E você vai encontrar os carburadores dos carros mais modernos também, né? Que seria o caso do Monza, do Gol, né? Então aí você tem da Fiat, né? Você tem Weber 190, você tem o 2Z, o 3Z, e diversos carburadores aí, entre Solex, que usaram o distribuidor centrífugo com a cápsula de vácuo apenas para adiantar o ponto em situações em que a mistura é pobre e o carro precisa economizar, né? Em situações que você está com o pé leve, né? Então, esse carburador que usa o distribuidor centrífugo junto com a cápsula de vácuo, ele não possui a única tomada, a mangueira de vácuo vai aqui, né? A única tomada de vácuo dele é abaixo da borboleta, que é esse furinho aqui, ó. Isso todos os carburadores que usam o avanço centrífugo com a cápsula de vácuo vai usar desse jeito aí, essa aqui abaixo. Então, o que acontece? Esse tipo de carburador, ele produz um vácuo grande. Então, um motor que ele está saudável, no coletor dele, ele tem isso aqui, ó. Ele tem 0,75 bar de vácuo, 22 polegadas de mercúrio ou 558 milímetros de mercúrio. Então, ele vai ter isso aqui de vácuo, né?
essa cápsula 469, você vai ver o código da cápsula aqui. Eu vou deixar esses códigos na descrição do vídeo. Vai ter código de tudo lá, de distribuidor, de tudo. Então, essa cápsula aqui, ela foi feita para ser usada com esse tipo de carburador. O carburador que ele não possui o avanço no ventre aqui em cima, apenas na região da borboleta. E detalhe, ele não é embaixo da borboleta, olha lá, ele é logo que você começa a abrir a borboleta. Ele está ali, olha lá. Ele não é abaixo da borboleta. Esse furo aqui, ó, é o furo da marcha lenta. Ele não é abaixo, ele é aqui, ó. Logo que você começa a abrir a borboleta, então, na hora que você tiver com uma posição lá acelerando bem de leve lá, tiver com uma posição assim da borboleta, numa rotação acima de 1.500, perto de 2.000 giros, ele vai avançar toda a cápsula de vácuo, porque ele vai puxar todo o vácuo, né? Então, essa cápsula aqui, ela precisa ter um vácuo nessa região ali onde está o furo de 0,15 bar, ou 4 polegadas de mercúrio, ou 110. Eu fiz as conversões aqui, porque tem vários tipos de vacômetro. Então ela precisa de 110 aqui, 4 e 0,15 bar, para ela começar a avançar. Com isso daqui, ela vai avançar 1 grau aqui. E para ela tá toda avançada, que é a hora que ela tá toda para dentro aqui, a hora que você puxar ela e ela estiver toda para dentro, que o batente encostou ali, ó, que nesse caso aqui 10 graus de avanço, ela precisa estar com 310 milímetros de mercúrio, 12 polegadas de mercúrio ou 0,4 bar. Então ela precisa ter vamos falar, um vácuo grande aqui para avançar. Já isso tem que ser a cápsula da dupla carburação, da carburação simples, ela precisa ter esse tipo de avanço, senão ela vai avançar antes. E avançando antes ela não pode, porque o carro vai bater pino, vai ficar com o motor muito adiantado, né? Aí a gente teve outro tipo de carburador, que é esse carburador aqui, carburador do Gilliard, que eu não consegui nem mexer ainda, ficou parado aqui. Que é esse carburador, ele tem tanto o avanço aqui embaixo, na região da borboleta, olha lá, o furo de avanço aqui embaixo, ele é um pouco maior do que o outro. Quanto maior o furo numa região de vácuo, menor vai ser o vácuo. Então, ele tem esse avanço aqui, para ele avançar a cápsula. Lembrando, esse tipo de carburador, ele vai ser usado apenas em distribuidores que dependem do vácuo para avançar. Você não tem outro tipo de avanço no distribuidor. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas ele é aquela cápsula grande, né? Se não me engano, o código dela é 210. Eu vou procurar e vou deixar na descrição também. E ele tem isso daqui. Ele tem isso aqui. Então, ele tem esse avanço aqui, para quando você começar a acelerar, ele vai começar a avançar um pouco. E detalhe, você vai estar puxando o vácuo daqui, porém, você vai estar puxando a cápsula, o ar será puxado por aqui e será puxado por aqui também. Então ele cria uma entrada falsa de ar aqui, ó, que faz o vácuo reduzir. Então esse tipo de cápsula, né, eu não marquei aqui, mas é praticamente igual à cápsula da dupla carburação, ela começa geralmente com 50. Essas cápsulas da tampa alta, ela começa com 10. Com 10 aqui, o que daria praticamente 0,15 bar, né? Aliás, 0,01 bar, né? Então ela é bem sensível ao avanço, né? E então o que acontece? Você começou a acelerar, ele já começa a avançar. A partir do momento em que se perde o vácuo lá embaixo,
desse tipo de carburador, que se perde o vácuo ali na região da borboleta, o vácuo vai passar a ser forte aqui no ventre. Enquanto, nesse caso aqui, você não tem nada para puxar o vácuo na região do ventre aqui, estaria apenas o centrífugo trabalhando, nesse caso aqui você tem um caninho, em que vai puxar o vácuo por aqui, por esse caninho, e vai puxar a cápsula aqui, fazendo ela avançar, né? E todo o seu avanço ali, no caso dos 27 graus ali de avanço ali, né? Isso daí ocorre por volta de 110, de 90 a 110, depende da cápsula. É muita pouca diferença de uma cápsula para outra, né? Basicamente isso. Então o tampa baixa, ele vai avançar bem antes do que um distribuidor tampa alta com essa cápsula aqui, né? Aí a dupla carburação, apesar de ela ter um carburador assim, esse tipo de carburador aqui, na dupla da Solex 32, ele usa uma cápsula semelhante à cápsula do tampa baixa. Por quê? Porque você tem um lado, essa medida aqui, de 22 polegadas, aqui 0,75 bar, é você tendo um coletor alimentando, um carburador alimentando 4 pistões. Quando você corta isso no meio, no caso de um carburador para cada 2 pistões no carro, você vai ter metade disso. Então você vai ter 11 polegadas para cada lado ali, né? Se você conectar o vácuo apenas de um lado, você vai ter 11 polegadas. Então você precisa de uma cápsula mais sensível. Tá vendo? Então você precisa disso aqui, ó lá. Com 11 polegadas aqui vai dar metade de 0,75 bar aqui, 37,50, né? E você vai precisar de uma cápsula assim, em que ela começa a avançar com 0,07 bar e com 0,15 bar aqui, ela já está toda avançada. Então a cápsula 473, ela sempre vai ser a metade do vácuo de uma 469. Então vamos lá. Agora, o que eu posso usar, o que eu não posso usar? Tá, vamos lá. O certo seria usar o quê? Se eu for usar a Solex 32 da dupla carburação, né, eu usar um distribuidor, eu vou deixar os códigos desses distribuidores também. Eu usar um 0,35 ou um 0,47, um distribuidor com avanço centrífugo e uma cápsula 473. O código da cápsula está aqui embaixo. Uma cápsula 473. Essa é uma 469, mas uma é igual a essa, 473. Que ela vai avançar com esses vácuos aqui. O vacômetro é um equipamento legal. Ele é barato e ele é muito legal para você ligar em conjunto com a cápsula de avanço, para você perceber o momento em que a cápsula atua, né? Então você vai precisar disso. Se você estiver usando um carburador tampa baixa, desse aqui, mas porventura você já tem um distribuidor centrífugo com essa cápsula 469, ela não vai avançar, porque isso aqui não vai ter vácuo suficiente. Ele vai trabalhar apenas no centrífugo aqui. Isso aqui vai ficar, não vai atuar. Porque, lembra, ele precisa de 110 milímetros aqui para puxar essa cápsula de um carburador. Se você estiver usando um carburador desse aqui, ele vai ter esse vácuo aqui, ó. Ele vai com 110 aqui, ó. Ele já terminou o vácuo desse carburador e você não vai conseguir nem começar a puxar essa cápsula. Então não vai funcionar. Isso pode testarem, não vai funcionar, né? Qual que seria a solução para a pessoa que ela quer continuar com o centrífugo, mas ela não quer trocar pelo tampa baixa, ela quer continuar com o centrífugo, mas quer usar uma cápsula de avanço? Usa a 473. Então você pode pegar um distribuidor com uma cápsula 473 da dupla carburação e usar um Solex 30 do tampa baixa. Isso aqui é um conjunto que vai funcionar. Porque a hora que você começar a acelerar, ele vai produzir vácuo aqui para puxar essa cápsula. Quando você estiver
num avanço um pouco mais alto, uma rotação um pouco mais alta com vácuo maior, ele vai puxar toda essa cápsula, que é 10 graus, dá 473. E detalhe, quando você pisar de uma vez, ele vai perder vácuo lá embaixo. O vácuo vai passar aqui em cima, mas não é um vácuo tão grande, que ele vai trabalhar também como um sensor de carga. Não tão eficiente como se você tivesse usando um carburador desse com uma cápsula 469. Mas ele vai funcionar. Então, Solex 30, caninho, a tampa baixa. Pode usar um distribuidor centrífugo com uma cápsula 473, dupla carburação. Né? Pode ser usado tampa baixa. Aí, no caso do tampa baixa, a gente vai ter dois tampa baixa. A gente vai ter o tampa baixa mais comum, que a cápsula é 210, se não me engano, a cápsula grande, que vai atender 1.300, 1.500, 1.600 com um carburador desse tipo aqui. E vamos ter uma cápsula, que eu não me lembro o código, mas ela é uma cápsula feita para dupla carburação da primeira variante que saiu, do primeiro motor plano, que ela tem a metade disso aqui. Ela começa a avançar com 10 e termina de avançar com 50. Então ela trabalha na metade desse vácuo aqui, para dupla carburação. Por quê? Porque aí você vai ter um Solex 32, que o lado esquerdo do carburador, ele vai ter esse caninho. Na Solex 32, na dupla, do lado esquerdo ele vai ter esse caninho, onde você vai ligar o vácuo apenas de um lado e a cápsula tem que ser a metade, para avançar. É raro, eu com tanto tempo que eu mexo com Volkswagen, eu não encontrei ainda. Geralmente já está mudado para esse distribuidor, que esse distribuidor é de uma variante, ó, 047. Originalmente ele vem com uma cápsula 473, é que eu fiz uma troca com um conhecido por uma 469, que eu não uso a 473. E então seria mais conveniente pegar esse carburador do lado esquerdo, no caso de uma Solex 32 que tenha esse caninho, e tampar aqui com uma solda, alguma coisa aqui, e trabalhar com a 473 junto com o centrífugo, né? Então vai ser sempre assim, carburador Solex 30 que tem o caninho, você vai ter que usar um distribuidor ou tampa baixa, certo? Ou um centrífugo com uma cápsula 473. Uma cápsula da dupla carburação. Aí você vai ter cápsula de todos os carros a álcool, vou deixar, você pode usar. Ou uma cápsula da dupla carburação. Se for procurar a cápsula, tem que ser uma cápsula para dupla carburação, se você estiver usando esse tipo de carburador e for usar um centrífugo. Aí, a gente tem esse tipo de carburador, que é o mais comum, que é o sem o caninho. Esse tipo de carburador, ele vai praticamente saiu em quase todos os Volkswagen de 74 em diante. E também nos 1200 aí, né? Aí você tem o distribuidor centrífugo, aí pode ser qualquer uma gasolina, a diferença é mínima, porque o da gasolina ele vai avançar mais e o do álcool ele vai avançar menos. O da gasolina vai avançar em torno de 20, eu acho que o menor é 21 e o maior é 27. E o do álcool, o menor é 11 e o maior é 15, uma coisa assim. Então ele vai avançar por volta disso daí. Então você vai usar um distribuidor aqui centrífugo com uma cápsula 469. Isso é o correto. Uma cápsula de um carburador. Eu vou deixar na descrição. Uma cápsula de um carburador. Para ele funcionar. O que acontece se eu pegar esse tipo de carburador e colocar uma cápsula 473? O que acontece?
Acontece que ela vai avançar antes do desejado. Então, como você precisa de um avanço aqui de 110 na 469 para essa cápsula começar a atuar, ela vai começar a atuar a hora que o seu vácuo está com 110 aqui, 0,15 bar. Isso a Volkswagen pré-determinou que é o momento em que o motor precisa de mais avanço, porque você vai estar com vamos falar, você vai estar numa situação de mistura pobre, com um motor, uma rotação um pouco mais alta, seria em cruzeiro. Então isso aqui seria para economizar um pouco de combustível. Se você coloca essa cápsula nesse tipo de carburador, sem o caninho, você começa a avançar ela com 50. E com 110, enquanto essa começaria com 110, essa aqui já está toda avançada com 110. Então o que acontece? Você vai avançar a cápsula antes. E no momento que você pisar, você vai precisar pisar muito no carro para a cápsula voltar. Enquanto nesse com 110 ela já para de atuar, nesse vai precisar de 50. Então o motor vai trabalhar um pouco mais avançado. É ruim? Não. Também não é ruim. Vamos falar, é menos pior do que se você estivesse usando esse carburador, que tem o caninho, com a cápsula 469. Porque aqui não avançaria. Aqui você tem um carro mais avançado. Então o que acontece? Se você tiver com esse conjunto, você pode pegar e regular o ponto por volta de 10 a 12 graus, que você vai estar com o carro trabalhando praticamente, começando a sair ali, a hora que ele chegar nessa parte do vácuo aqui de 0,50, ele já está começando a avançar. Então você vai trabalhando com o carro avançado mais tempo possível, né? E você atrasa um pouco o ponto, você consegue conviver com isso, né? Não precisa sair correndo comprar uma cápsula 469, até porque isso aqui eu estava vendo para comprar, é R$100 uma cápsula dessa, né? E eu queria fazer teste com algumas cápsulas, mas não são tão baratos assim, né? Então ele acontece isso, né? Ele avança antes, né? E vai demorar mais para reduzir também o vácuo aqui num caso de carga, né? Esse tipo de carburador, se a gente for usar um tampa baixa, aí o negócio fica ruim. Se eu estiver usando esse carburador com distribuidor tampa baixa, aí fica ruim. Por quê? Porque enquanto esse aqui avançou mais rápido e eu estou com a cápsula mais avançada, mas eu também tenho o centrífugo trabalhando. Então não é tão ruim. Agora, se eu tiver apenas com distribuidor de cápsula de vácuo, que ele precisa só da cápsula de vácuo para funcionar, ele não vai funcionar. Por quê? Porque enquanto eu tiver começando a acelerar, com ele baixo aqui, ó, ele vai avançar. Porque vai descobrir o furinho ali e ele vai avançar a cápsula do tampa baixa. Porém, ele vai avançar. A hora que ele chegar nessa região de 110 aqui, ó, ele vai estar com a cápsula toda avançada. Vocês podem interpretar essa cápsula 476 como a mesma da grande, porque o vácuo é o mesmo. Ele vai estar todo avançado. Porém, quando eu pisar, abrir toda a borboleta aqui, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Quando eu abrir toda a borboleta aqui, ele vai perder o vácuo naquela região lá embaixo e vai passar para o ventre aqui. E eu não tenho nada aqui para puxar o vácuo. Como eu não tenho nada aqui para puxar o vácuo, o que vai acontecer com essa cápsula aqui? Se ela for uma cápsula grande do tampa baixa, ele vai perder o vácuo, ele vai atrasar o ponto ao invés de avançar. Então no momento em que eu preciso avançar o ponto do carro, eu estou lá a 2.500 RPM, a 3.000 RPM no carro, com o pé leve ele está avançando, ele está tudo avançado, ele está ótimo, mesmo no tampa baixa, ele está tudo avançado, ele está lá com seus
38 graus lá, 40 graus de avanço. Aí eu vou apertar o carro para me ultrapassar um caminhão. Aí eu estou em quarta lá, a 80 por hora, eu vou ultrapassar esse caminhão. Vou apertar o acelerador. A hora que eu aperto o acelerador, que eu abro toda a borboleta, ele perde o vácuo lá, ao invés do carro ir, o carro dá aquela amarrada. Por quê? Porque ele recuou o ponto ao invés de avançar. Ou ele deveria recuar, mas recuar menos. Um pouquinho só. Não cair para 10. Ele cai para o inicial. Por quê? Porque você perdeu o vácuo na região lá embaixo e passou para cá. E como aqui não tem a tomada de vácuo, ele perde o vácuo. Aí você vai ter um distribuidor que ele não avança em alta, com carga, em alta rotação. Então você tem um carro amarrado. Então, tem muita gente que fala, não, mas eu uso esse carburador com tampa baixa e funciona. Funciona? Legal. Só se você andar com o pé leve. Até tinha um caso de um conhecido meu que tinha uma Kombi e ele estava com um Solex Pique S, que é desse tipo assim, com essa sem o caninho aqui, e usando o distribuidor tampa baixa, uma Kombi 72, 1500. O carro não subia a subida, porque quando ele precisava apertar para o carro subir, ele não tinha avanço, né? E não tinha nada de avanço. Então essa é a pior situação que tem, que não deve ser usado. Esse tipo de carburador com o tampa baixa, com o distribuidor tampa baixa, porque ele não vai ter avanço na situação em que você precisa de se estar com bastante carga no motor ali, né? Enquanto nesse caso aqui, se você estiver usando o carburador, o distribuidor correto, ele apenas vai recuar a cápsula de avanço, porém ele vai continuar trabalhando centrífugo. Aí vamos a mesma situação, vamos fazer um parâmetro. Você tem esse carburador usando esse distribuidor. Aí você tem o carburador lá, você tem o motor lá, 3.000 RPM. Aí você tem aqui, vamos colocar 10 graus inicial para ficar mais fácil o cálculo. Você tem aqui 37 graus somado com os 10, né? Dá 27 com os 10, dá 37 graus. E mais 10 da cápsula atuando. Então você tem 47 graus aqui de avanço quando você está com o pé leve a 3.000 RPM lá, 90 por hora, no Fusca 1300. Aí você pega e vai ultrapassar o caminhão. Aí você pisa no carro. Ele recua esses 10 graus. Porém, ele fica com os 37 aqui. Aqui não recua, aqui é centrífugo, aqui só vai recuar se a rotação cair. Então ele vai continuar aqui, só recua isso aqui para não bater pino, é um sensor de carga, só vai recuar aqui. Agora, se você estiver usando um tampa baixa, que não tem o centrífugo, apenas a cápsula, com esse carburador, você está com os 3.000 RPM, você está com 27 do carburador, do distribuidor da cápsula e mais 10 do inicial. Você está com 37 de final, você já está com 10 a menos. Você está com 37, o carro está andando bem, está lá. Aí você precisa apertar. A hora que você aperta, ele vai, como ele não tem a tomada de vácuo aqui, ele vai recuar toda a cápsula, porque perdeu o vácuo. Ele vai voltar para 10 graus. Ele não vai manter os 37 aqui. Ele vai recuar para 10 graus inicial. Se você tem a tomada de vácuo, ele vai derrubar o vácuo pela metade, porém, ele ainda vai ficar com vácuo suficiente para puxar essa cápsula aqui. Então, tampa baixa tem que ser usado com esse distribuidor. Isso mesmo na dupla. Se você colocar um tampa baixa num Solex 32, mesmo que se ligue só de um lado ali, a hora que você apertar, ele vai perder o vácuo e vai recuar, e vai ficar sem avanço o motor. Então essa é a pior situação. Não pode usar esse tipo de carburador sem a tomada no Venturi com o tampa baixa. Se não tiver jeito, pega a broca, fura, entra com a broca aqui nesse furo
e atravessa ela aqui, para ter a tomada, no tampa baixa. Eu aconselharia a usar esse distribuidor. Esse distribuidor é o melhor que tem. Em último caso, se não tem a cápsula furou, não tem que comprar a cápsula, não tem dinheiro para cápsula, tá usando ou tá usando esse distribuidor aqui com o caninho, mas a cápsula é 469, ela não está avançando, usa ele só centrífugo. A melhor situação do carro ainda é o distribuidor centrífugo, porque ele vai atuar apenas com a rotação do carro. Acelerou, avança, diminui a rotação, recua. É a melhor situação. 1200. Vamos passar rápido 1200 aqui, que já está em 30 minutos o vídeo aqui. 1200. Usava esse tipo de carburador. No 28 PSI, assim, ele não tinha tomada de vácuo aqui, atravessando. O distribuidor do 1200 era centrífugo com uma cápsula de vácuo semelhante a essa. Não era igual, mas é semelhante a essa. 1200 da Kombi. O carburador da Kombi ele não tinha nem tomada de vácuo. E o distribuidor era apenas centrífugo. Então eu vou deixar os códigos do distribuidor na descrição do vídeo. Com certeza vai gerar algumas dúvidas. A gente vai fazendo outros vídeos com as dúvidas, né? Estou numa correria essa semana, mas vamos sempre conseguindo fazer alguns vídeos. E então espero que vocês tenham entendido. Se for usar esse tipo de carburador, tem que ser um distribuidor centrífugo. Uma coisa legal. Já montei carburador Solex 30 desse tipo aqui, sem a tomada de vácuo, com distribuidor de carro a álcool. Funciona muito bem. Porém, avanço inicial 20 graus. Tem que regular o carro no máximo avanço inicial que você conseguir. Com o carro ligado, você acelera ele perto de 1000 RPM e avança até você escutar aquela leve balançada e volta. Vai ficar por volta de 20 graus. Porque o centrífugo de um carro a álcool, vamos falar isso no próximo vídeo. O centrífugo de um carro a álcool, ele vai avançar 11. E a cápsula é semelhante de uma dupla carburação, porque os carros a álcool todos foram dupla carburação, então a cápsula é de uma dupla carburação. Então você pode colocar com 20 graus, você vai ter 11 de avanço aqui, você vai ter 31. E a cápsula avançando, a cápsula de um carro a álcool, ela avança aí tem alguns modelos, entre 6 a 11. Então você vai ter mais isso. Você vai ter vamos falar assim, um pouco menos de avanço final, que não é tão ruim, mas se você regular ele original, você não vai conseguir avançar ele em baixa. Então você tem que adiantar bem o ponto em baixa. E hoje em dia, num carro com baixa taxa de compressão, ele avança bem. Então vamos falar isso no próximo vídeo, né? Então, é sempre assim. Pique sem o caninho, precisa de distribuidor centrífugo com cápsula de vácuo pequena. Pique com caninho, tampa baixa, distribuidor centrífugo com cápsula de vácuo da dupla carburação. Ou, se tiver com essa aqui, vai funcionar apenas centrífugo, né? Então, só para terminar o vídeo, vamos aqui no meu vacômetro. Os 22 seria mais ou menos aqui, ó. Os 22 polegadas ali, né? 0,75 bar. Lembrando que um vacômetro em bar, aqui no final, aqui seria 0 e aqui no final aqui vai dar 1 bar. Então 0,75 seria mais ou menos aqui, né? 0,5 aqui e 0,25 aqui. Então geralmente uma cápsula da dupla carburação ela começa a avançar aqui, aonde está aqui entre o meio dos dois, desse parafusinho com esse pontinho aqui, ó. Ela começa a avançar aqui e termina aqui, mais ou menos aqui, que seria
que seria os 110 lá. Uma cápsula da carburação única, ela começa a avançar aqui e vai estar até a metade aqui do vacômetro mais ou menos. Uma cápsula do tampa baixa, ele já começa a avançar bem aqui, o ponteiro bem baixo aqui e só vai até aqui. Então se vocês colocarem uma cápsula 469, o vácuo precisa chegar até aqui, ó, um pouco acima aqui da entrada aqui, para ele começar a avançar e vai terminar aqui. Se você colocar um carburador pique com um caninho do tampa baixa, uma cápsula 469, o vácuo nunca vai passar daqui, ó. Ou seja, nunca vai conseguir avançar a cápsula. Assim como se você pegar um carro com um carburador normal daquele Solex ali, sem o caninho, e colocar uma cápsula do 473 da dupla carburação, o vácuo ele vai começar a avançar aqui e também nunca vai passar daqui. Porém já está tudo avançado aqui. Então ele não precisa passar além. Ele vai, o vacômetro, quando você liga ele na... Esse é um assunto para um vídeo próximo também, que o rapaz perguntou como é que liga o vacômetro e o voltímetro. E eu vou explicar isso daí. O vacômetro, quando você chega no final do vácuo ali, ele vai parar, ele não vai avançar além daquilo, né? Então, você fechou a cápsula ali, ele vai parar aqui, porém, está tudo avançado. E vai precisar pisar muito no carro, perder quase todo o vácuo para ela recuar. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado desse vídeo. Vídeo teórico, né? Não é muito fácil de engolir, né? E até o próximo vídeo, né? Vou abastecer o carro aqui, vamos ver quanto vai dar esse consumo aí. E até um próximo vídeo aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais.